Existem aqueles que trabalham com ela, existem aqueles que vivem dela e existem aqueles que a usam fora dos padrões. Não, eu não estou falando da paçoca, eu estou falando da música. Ela está presente em vários momentos de nossa vida. Ela te inspira, te desanima e pode até ensinar. E quem vai nos ensinar isso é o Alex, do canal ProAlex. Alex é professor de português e usa a música em prol do seu ensino. Vamos conhecer um pouco mais dessa metodologia aplicável em qualquer expressão artística. Alex, conta pra gente quando você decidiu incorporar a música como uma forma de ensino. Olá, Giovanni. Olá a todos que acompanham o canal Fotografia para Iniciantes. Antes de qualquer coisa, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer fazer parte de projetos como este, nos quais podemos compartilhar experiências e aprendermos um pouco mais sobre arte. A arte que está na fotografia, na música e em tantas outras formas de expressão que fazem parte de nossas vidas. Fico muito feliz por estar aqui. Bom, sobre a música, embora não tenha nenhuma especialização em música, ela fez e faz parte de toda a minha vida docente. Dando aulas, eu aprendi que muitas vezes preciso ser capaz de inovar nas formas de apresentar os conteúdos aos alunos, para que eles tenham interesse pelos estudos e possam aprender. É uma das formas que achei para fazer isso, foi inovar nas práticas pedagógicas. Eu comecei a introduzir o uso da música no ensino, mas isso começou a acontecer com mais intensidade a partir do momento em que descobri um instrumento conhecido como ukulele. Percebi que mesmo não possuindo um timbre ou beleza na voz, ele tornava a minha voz mais aceitável, mais ouvível. Foi então que comecei a mesclar minhas experiências musicais ao ensino da língua portuguesa, com o objetivo de tentar facilitar a aprendizagem dos alunos. E isso tem sido fantástico, porque as possibilidades do uso da música no ensino são diversas. As paródias musicais são apenas uma dessas possibilidades. Uma de suas músicas favoritas é a música Eu e a Vida, de Jorge Vercillo. Um dos trechos diz o seguinte: o eterno aprendizado é o próprio fim. Nunca devemos parar de aprender, mas como podemos gostar de aprender? Giovanni e amigos do canal, gostar de aprender. Eu acredito que o ser humano nasce predisposto a aprender. Inclusive, há estudos que afirmam isso. Um bebê, quando está interessado em algo, chora, esperneia, faz birra e não desiste do que quer facilmente porque tem um grande interesse. E normalmente nosso interesse está relacionado ao que nos dá prazer, nos faz bem. Como educador, eu percebo que na maioria das vezes estudar não é algo prazeroso. Pelo menos para a maioria das pessoas, para a maioria dos alunos. É algo que cansa e causa ansiedade. Por outro lado, pode ser algo extremamente necessário. Então a pergunta: como podemos gostar de aprender? Penso que devemos criar as melhores condições possíveis para que a aprendizagem aconteça. Devemos cuidar do ambiente, da iluminação, a ventilação, o silêncio, no caso dos estudos teóricos. Devemos cuidar da organização, estudar todos os dias um pouco, variando os conteúdos ou disciplinas, sem deixar que as coisas se acumulem. Devemos fazer um mapa de estudo, dividir os assuntos em dias e horários para serem estudados pelo menos 1 hora por semana. No caso do fotógrafo, que no início precisa praticar muito, o ambiente tem grande influência na aprendizagem, pois a luz e outros elementos podem fazer parte da composição fotográfica. A gente precisa entender que muitas vezes a necessidade e não o prazer será o nosso maior incentivo para estudar. Alex, você leciona língua portuguesa e inglesa. Na música toca violão, flauta doce e outros variantes desses tipos de instrumentos. É muita informação na mente. Um aspirante à fotografia também passa por isso. Ele vai se ver num mundo de coisas para aprender em pouquíssimo espaço de tempo. E pode bater aquele medo de não conseguir assimilar tantas informações assim. Então, Alex, passa uma dica pra gente de como a gente poderia guardar tanta coisa na cachola. Um mundo de conhecimentos. Isso é verdade. Mas, Giovanni e amigos do canal,
Temos que ter em mente que um professor ou um profissional de qualquer área pode saber muito, mas seu conhecimento foi adquirido muitas vezes a longo prazo, a custo de muitas noites de sono perdidas e muito cansaço. Então, a dica principal seria: não tenha medo de começar. O começo sempre é mais difícil e não se desanime por isso. Vá por partes, estude um assunto, tire todas as dúvidas, mude de assunto e vá em frente. Vá devagar, estude, mas não desista. No seu canal do YouTube, você descomplica a língua portuguesa criando paródias musicais. Explica pra gente como é esse processo criativo. A paródia é uma imitação, uma criação artística. Existem alguns tipos como musical, dramática, poética, gráfica. As paródias do canal ProAlex são musicais e os assuntos parodiados fazem parte do currículo escolar previsto, principalmente para os 6º e 7º anos do ensino fundamental. Para explicar o processo que utilizo, vou deixar aqui uma receita para que vocês possam entender como eu faço as paródias. Com o avanço da tecnologia, a globalização dos termos se torna algo comum. Na fotografia, a comunicação entre cliente e fotógrafo muitas vezes se dá 100% na internet. Alguns vícios, como VC, TD e até neologismo de palavras, como briefing, job, newborn, podem se tornar comuns até demais. Até que ponto, Alex, é sadio utilizar esses termos profissionalmente? Giovanni, colegas que estão acompanhando este vídeo, realmente existem situações em que o internetês, as abreviações, os neologismos acontecem de forma exagerada. Mas é preciso bom senso, principalmente nas redes sociais, e-mails, apps de bate-papo, WhatsApp. Precisamos compreender que a forma como escrevemos ou falamos pode influenciar as pessoas positiva ou negativamente. Por meio da linguagem que utilizamos, as pessoas que nos conhecem nossos produtos e passamos para o cliente nossa confiança no produto que vendemos. Pense que o fotógrafo deve ser alguém que precisa dominar diversos tipos de linguagem. Linguagens escritas, linguagem dos gestos, linguagem dos sinais. Então, acredito que a palavra certa seria adequar. Penso que um bom fotógrafo deve saber adequar sua linguagem ao objetivo que pretende, ao assunto tratado, ao interlocutor, ao ambiente ou plataforma que ele está utilizando para se comunicar. É uma série de decisões que devem ser tomadas quase que simultaneamente, a fim de que a linguagem seja utilizada da melhor forma possível. Alex, deixa uma palavrinha final para os futuros fotógrafos que precisam tomar muito cuidado com os erros de ortografia, gramática e vícios de linguagem. Aproveita também e deixa seus contatos para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Eu também sou iniciante na fotografia. Comecei meus estudos em abril deste ano de 2017. Por isso, ainda tenho muito a aprender, mas eu daria 2 dicas para quem está começando na fotografia. 1. Estude. Não comece a trabalhar com fotografia se ainda tem dúvidas sobre características da luz, comportamento das cores, funcionamento da câmera e equipamentos, os seus, claro. E a segunda dica, tenha referências. Referências de enquadramento, referências de iluminação, de direção de modelos, de edição ou pós-produção. É a partir das referências que você irá construir o seu olhar fotográfico, o seu próprio estilo. Acredito que isso seja o básico para quem está começando o seu próprio negócio como fotógrafo. O mais é acreditar no que faz e praticar bastante. Para quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, eu tenho um blog, o letralex.blogspot.com.br ou o canal ProAlex. Obrigado pela essa oportunidade, pela experiência, né, que eu estou tendo agora, que faz parte desse projeto que o Giovanni propôs. Muito obrigado a todos e até breve.